Olá, paz do Senhor. Sou Miriam Schumacher, professora de escola dominical da turma de pré-juvenil, de 11 a 13 anos, da Igreja Metodista do Retiro Poético Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro. E se você tem acompanhado a gente aí, estamos entrando, na lição 7 da apostila de discipulado. Olha só. Última apostila, e hoje também será as últimas lições. Ui, sem querer. Hoje também será as últimas lições. Vocês podem ver em que tem alguns vídeos que tem duas lições juntas, né? Tem uma solta, duas juntas. O certo é fazer todas elas separadas, mas como os assuntos às vezes são muito parecidos, para não gravar um numa semana e gravar um assunto muito parecido na outra semana, então eu juntei, né, os assuntos bem parecidos, né, e abordei os dois juntos. Hoje não é o caso, né? São três assuntos diferentes. Porém, são assuntos que nem tem assim muita referência, são assuntos bem pequenos, né? Bem resumido e que não vão tomar tanto tempo. Então, eu vou fazer as três lições juntas, tá bom? Para não ficar fazendo lições pequenas e picadas, eu vou juntar as três e a gente já acaba essa apostila hoje, tá bom? Então, hoje nós estamos na lição 7. Mês passado a gente estudou a quinta e a sexta, vamos para a sétima, oitava e para a nona lição hoje, tá bom? Qualquer dúvida, você que tem meu WhatsApp, pode, né, entrar em contato, tirar sua dúvida. Já deixo claro que esse assunto de discipulado, acho que das três apostilas que a gente trabalhou desde o início do ano, essa eu acho que é a apostila mais complexa, mais complicada de se entender, ainda mais sendo juvenil, né? Porque vocês ainda não têm uma vida assim de prática no discipulado, né? Embora vocês sejam discipulados, vocês tenham os líderes de vocês, né? Não só os pais como discípulos, mas também alguns de vocês têm um líder à parte, né? Algumas meninas aqui são discipuladas, por exemplo, pela Kedma, tem uma célula, os meninos, né, tinham também uma célula, né, com o Anderson, não sei como está procedendo isso agora, nessa pandemia, mas fora os pais que são os nossos principais discipuladores, vocês também têm os líderes de vocês. Então, vocês vivem a forma de ser discipulado por alguém, mas ainda vocês não têm essa experiência de discipular outra pessoa. Então, às vezes, esse assunto vai ser um pouco complexo, porque vocês não vão entender algumas coisas. Por mais que eu tente passar de uma forma que vocês entendam, por mais que eu tente resumir muito, porque olha só a lição de hoje, meu filho, teria quase não, umas 10 páginas tranquilo pra gente conversar aqui. Só que não adianta eu falar um monte de coisa que vocês não vão praticar agora, né? Então eu vou falar as partes mais importantes que vocês precisam saber para entender um pouco sobre isso, e mais para frente, é lógico, vocês vão aprender isso na prática com mais excelência. Para você ver, eu falei um pouco, já foram 4 minutos, né? Então vamos lá, eu vou tentar resumir o máximo que eu posso. Vou estar tomando meu suquinho aqui de goiaba com morango, tá uma maravilha. E conversar com vocês. Então hoje nós vamos falar, vou começar pela lição 7, 8 e 9, e eu falo os títulos de acordo, né, com as lições. Então a gente vai falar na lição 7 sobre a estrutura para formar um discípulo. E o primeiro pilar é numa célula evangelística. O que é uma célula evangelística? A gente veio de uma apostila de evangelização, né? E a gente já sabe o que é evangelizar. A gente já sabe o que é ser um evangelista e o que é uma célula evangelista. É uma célula que vai ensinar, vai pregar, vai falar sobre Jesus, porque nem todo mundo que vai à célula, a gente falou alguns vídeos atrás, que normalmente as pessoas que foram evangelizadas nas ruas, no Metopower, por exemplo, são pessoas que vão chegar à igreja, e quando elas chegarem à igreja vai ter alguns líderes e ela vai ser direcionada. Algum líder que vai estar com alguma célula ou que vai começar um discipulado com essa pessoa.
Mas nem todo mundo que vai a uma célula, ela passou pelo processo de evangelização antes. Existem muitas pessoas, né, que quando chegam a ir numa célula, nunca tiveram contato com a igreja, nunca tiveram contato com a evangelização, nunca tiveram contato com a palavra de Deus, ou se teve algum contato com a palavra muito distorcida, foram machucadas, feridas por pessoas que não tinham, né, como propósito de Deus falar sobre certos assuntos, e essa pessoa às vezes teve um impacto muito diferente, né, com a palavra de Deus. Então, a célula evangelística, ela vai servir para quê? Essa pessoa vai chegar nessa célula e ela vai ser evangelizada nessa célula. Através de quê? Através da palavra, através do quebra-gelo que a gente tem, né, nas células. Às vezes a gente faz uma brincadeira de acordo com aquela palavra. Vocês que participam de células já sabem como funciona. Às vezes a gente faz uma brincadeira, às vezes a gente faz uma ilustração de alguma palavra, alguma coisa. Eu, às vezes, sempre uso alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Às vezes, esse tipo de coisa faz a pessoa entender com mais facilidade a palavra de Deus. Então, a forma com que a gente vai ali exercer, né, aquele estudo, aquela palavra, de uma forma criativa, é uma forma de evangelizar essa pessoa que está chegando agora. Então, nem todo mundo que vai para a célula, ela já conhece a Deus, ou já conheceu, ou já ouviu. Às vezes ela não tem contato nenhum, chega porque ela foi convidada por alguém que está indo. Às vezes a pessoa que está indo já teve esse contato e convida alguém que nunca teve esse contato, e ela vai passar na célula e ela vai passar a ser evangelizada lá. Então, a gente usa quebra-gelos, né, dinâmicas, algumas ferramentas que sejam mais fácil, né, para essa pessoa absorver e entender, né, a palavra de Deus. Um exemplo bíblico, assim, parábolas. Às vezes a pessoa não entende o que a gente fala assim diretamente, o que a palavra está dizendo. E quando a gente usa parábolas, Jesus fazia muito isso, porque as parábolas, ela alcança todas as pessoas, né? Até aquelas que não têm entendimento. Então a gente usa de recursos mais fáceis para essas pessoas poderem se achegar e entender a palavra de Deus. Então a gente usa um estudo do texto, a gente pega um texto, faz um estudo, dentro desse estudo a gente usa várias ferramentas para essa pessoa, né, entender. A gente tem um apelo no final, né, a gente tem a oração, a gente, algumas células tem louvor, coloca-se um louvor no final, faz aquela oração. Às vezes faz oração por cada pessoa, isso é importante. Às vezes a pessoa está passando por uma situação e naquela hora que você está orando ali, Deus te revela, né, qual o motivo orar por aquela pessoa. E às vezes aquela oração que só ela e Deus sabia faz com que ela creia em Deus, porque ela fala, nossa, eu não contei isso para ninguém, como essa pessoa sabe? Mas é porque essa pessoa recebeu uma revelação de Deus acerca, né, daquela pessoa, e a gente já estudou isso há algumas apostilas atrás, algumas lições atrás, sobre buscar palavra de conhecimento, né, do Senhor, sobre buscar, né, a vontade de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus tem, aquilo que Ele tem disponível para nós que somos filhos, usar, né? A gente já falou sobre o Metopau, sobre algumas coisas que Deus já fez. Então, assim, tudo isso que a gente vai falar aqui, vocês já estão sabendo desde a primeira apostila de vida cristã, evangelização. A gente só está dando uma tapeada aqui para falar um pouco sobre esse assunto. Então, na célula, você só vai exercer aquilo que o Senhor já te deu, tá? Então, depois que essa pessoa passa na célula, começa a ser evangelizada, então, né, ela começa, né, a sentir o interesse de estar na igreja, de ir à igreja, né, de conhecer, de cultuar. Mas a princípio a gente não tem que ficar chamando, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, porque normalmente a pessoa que vai para uma célula, ela não vai à igreja, às vezes ela tem vergonha de ir à igreja, mas ela não tem vergonha de ir na célula. Então, no tempo certo, o Senhor vai tocar no coração dela, porque quem convence é o Espírito. Outra coisa que a gente já tem falado há muito tempo, né? Quem convence é o Espírito Santo. Então, a princípio, a gente faz o nosso papel de ensinar, cuidar, e o Espírito Santo vai agir. E depois, qual vai ser o processo dessa pessoa? Essa pessoa vai ser encaminhada para o Peniel, o encontro, não sei se você já sabe, mas existe, como eu vou dizer? É como se fosse um retiro, né? Que a gente sai em retirada durante 3 dias, e lá essa pessoa recebe muita informação acerca do reino de Deus. É muito diferente de um retiro espiritual de carnaval.
É só para vocês entenderem como funciona, que eu não posso contar o que que é. Mas é como se fosse um retiro, essas pessoas vão se retirar e lá elas vão receber muitas informações acerca do reino, pecados, informação, né, do que por que, né, Deus abomina o pecado, por que nós pecamos, como parar, o que fazer, como se entregar ao Senhor, como receber o Espírito Santo, e uma série de temas que são importantes para a nossa vida. E para aquela pessoa que já está indo na célula, essa pessoa já tem um conhecimento da palavra, já tem uma sensibilidade maior ao Espírito, já sabe quem é a sua liderança, obedece a sua liderança, então ela vai ter facilidade em entender tudo que é passado nesse encontro com Deus, que nós chamamos de Peniel, tá bom? Depois disso, essa pessoa vai ser encaminhada para uma escola de discípulos, né? Antigamente tinha o TDM, né? Que era o treinamento de discípulos e mestres. Hoje, na verdade, a gente não tá tendo, porque a gente, com esse tempo todo de pandemia, a gente primeiro tem que fluir no discipulado, né? Que nesse tempo ficou um pouco escasso, né? Com essa pandemia, a gente não tá conseguindo ter relacionamento com as pessoas, então quando isso tudo, né, der a normalizada, a gente volta com o discipulado firme e forte em nome de Jesus. Aí então a gente pode encaminhar as pessoas para uma escola, né, de discípulo, a classe de discípulos, né. E depois disso, que essa pessoa já estiver fazendo isso tudo, ela vai para o reencontro, que é como se fosse uma continuação do Peniel, é um reencontro, e com certeza quando ela já estiver passando pelo reencontro, ela também já se tornou uma líder de mais alguém, né? Antes ela ia na célula, frequentava a célula, era liderada, e agora ela passa a liderar outra pessoa, e ela adquire outros conhecimentos, e aí então ela passa aí no reencontro, e ela abre uma célula, e ela tem, né, outros alvos, outras pessoas para ensinar, e ensinar como? Com a sua vida, ensinar com aquilo que o Senhor fez na sua vida, né? É o que a gente tem falado aqui sobre ser exemplo, sobre ser testemunha. O Espírito Santo veio para que nós nos tornássemos testemunhas dele, né, desse reino. Então, a gente não se torna líder simplesmente para eu sou líder e porque eu sou líder eu ensino. Não, a gente ensina com a nossa vida. Então, essa pessoa provavelmente vai ser uma influência na vida de outras pessoas por conta daquilo que o Senhor fez na vida dela enquanto ela era liderada por alguém, enquanto ela era ensinada, né, por alguém. Então, nessa parte de como se tornar, né, um discípulo, como se tornar um discipulador, essas estruturas e essas etapas são todas para formar um discípulo, tá bom? E são importantíssimas. Lição 8, nós vamos falar sobre obediência e submissão. É um assunto muito parecido, né? Obediência e submissão. Eu tentei procurar aqui o significado dos dois e realmente são muito parecidos. Só que tem uma diferença no mundo espiritual, porque o que acontece? Tem como você ser obediente e não ser submisso e não ser obediente. Não sei nem se eu falei certo, mas acho que é isso aí. Então, eu vou começar explicando para vocês uma coisa, que os fariseus, eles eram obedientes à lei, eles eram obedientes